Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Sejas Cardoso, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre a Guerra do Paraguai. Sim, o maior conflito que o Brasil já entrou. Então vamos preparar aqui. Gente, olha só, nós vimos em aulas anteriores sobre o Segundo Império do Brasil. Lembrando que o Brasil estava sendo governado por Dom Pedro II, período imperial, já tinha passado o primeiro reinado, o período regencial e agora o segundo reinado, o segundo império. E o que acontece? Nós vamos ver que nesse período de quase 50 anos, o Brasil vai entrar num dos maiores conflitos, tirando a Segunda Guerra Mundial, que já disputou, e se não for o maior conflito que existiu na América do Sul. Tanto a Guerra do Paraguai como a Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico foi entre Chile, Bolívia e Peru, onde a Bolívia perdeu o seu acesso ao mar. Esses dois são os maiores conflitos que existiram no continente sul-americano. Mas a Guerra do Paraguai é considerada um dos maiores que já existiu, se não for o maior. Então a gente vai entender os personagens, os motivos que levaram essa devastação total do território paraguaio, que foi a Guerra do Paraguai. Vamos conhecer pelos personagens, né? Não sou personagem, vou sair daqui. Do Brasil, então, como eu falei, o Brasil era governado por Dom Pedro II, imperador do Brasil, considerado uma pessoa intelectual, uma pessoa letrada, muito inteligente, e também era uma pessoa pacífica. Imperador do Brasil, não tinha uma postura autoritária, deixando o parlamento, às vezes, trabalhar, poder fazer as leis do Brasil, e isso assinava embaixo. Na Argentina, se tinha Bartolomeu Mitre, que queria simplesmente ter livre acesso a sair pelo Rio do Paraguai em direção ao Oceano Atlântico. Queria controlar mais as águas, os barcos que passavam nessa região. Enquanto o Paraguai era governado por Solano Lopes, vamos chamar de ditador paraguaio. O que acontece é que o Paraguai, vem aqui no mapa, vocês estão vendo que o Paraguai não tem... Opa, foi demais. O Paraguai, estão vendo aqui no mapa, ele não tem acesso ao mar. Fica bem no meio da América do Sul. Mas aqui você tem o Rio Paraguai, que dá acesso ao Oceano Atlântico. O Solano Lopes tinha um plano de expansão territorial, encontrar alguma saída do Paraguai para o Oceano Atlântico, para que seus barcos comerciais pudessem navegar e fazer comércio com outros países do mundo. Então tinha um desejo expansionista paraguaio para ter acesso ao Oceano Atlântico. Solano Lopes estava governando o Paraguai, herdeiro do trono, estava governando já uma década e transformando o Paraguai em uma nação mais independente, principalmente do comércio internacional. O Paraguai, dizem que nessa época estava tendo as primeiras fábricas, as primeiras indústrias, uma economia em crescimento. Então, o Paraguai estava em melhores condições financeiras do que Brasil, Argentina e Uruguai nesse período. Sim, o Paraguai economicamente estava melhor do que Brasil, Argentina e Uruguai. E Solano Lopes tinha um sonho de um império. Ele dizia que ele recebeu essa missão de simplesmente transformar o Paraguai na maior potência da América do Sul. E para isso precisava de uma saída urgente para o Oceano Atlântico, nem que fosse entrar em guerra e invadir os seus inimigos. E Solano Lopes fez um plano então de primeiro jogar Uruguai, Argentina e Brasil um contra o outro, enquanto isso ele buscava sua saída pelo mar. Como ele fez isso? Toda a crise começa em 1864. O Uruguai estava tendo um conflito partidário entre os partidos brancos e colorados, brigando pelo poder, e o Paraguai resolve simplesmente aliar um desses partidos, sabendo que o Brasil é aliado a outro partido. Então, o Brasil teve que entrar na guerra para apoiar os colorados, porque o Partido Branco era apoiado por Solano Lopes. Com isso, quando o Brasil manda um barco, simplesmente por causa de uma guerra interna, uma guerra política, dentro do Uruguai, o Paraguai simplesmente prende esse barco, chamado de Marquês de Olinda. Então, olha só, o Paraguai vai estimular uma guerra local entre Brasil e Uruguai. Sabendo que o Brasil apoiava o Partido Colorado, que era o mais forte,
E o Partido Branco, que estava no poder, simplesmente era apoiado pelo Paraguai. Ele simplesmente cria essa rixa, intriga, e quando o Brasil intervém para simplesmente tentar pôr fim nessa guerra política, o Paraguai resolve prender um grande navio brasileiro, navio de guerra chamado Marquês de Olinda. E assim o Brasil resolve declarar guerra ao Paraguai. Então, nós temos a formação de uma tríplice aliança contra o Paraguai. Nós temos Brasil, Argentina e Uruguai, que vão fazer um tratado da tríplice aliança. Cada um tinha um desejo. E qual era o desejo de cada um? O Brasil queria simplesmente continuar tendo seu apoio com os partidos colorados no Uruguai, deixa aqui da frente da tela. O Uruguai queria sua independência da região, porque o partido de oposição era apoiado pelo Paraguai, e o Paraguai queria achar uma saída para o mar. E a Argentina queria controlar toda essa linha fluvial. Então, os três países, Brasil, Argentina e Uruguai, vão fazer um acordo para simplesmente se livrar dessas pretensões expansionistas, territorialistas do Paraguai. Paraguai queria achar uma saída pelo mar, Uruguai independência da região, a Argentina queria controlar o rio Paraguai e o Brasil que teve territórios invadidos e também apoiar os seus aliados politicamente. Então assim é formada a Tríplice Aliança e vai estourar a Guerra do Paraguai. A formação do Exército Brasileiro, gente, foi feita da seguinte forma. Quem serão os líderes do Exército Brasileiro? Duque de Caxias, famoso general brasileiro que lutou na Guerra dos Farrapos, onde fez um acordo de paz, na Balaiada do Maranhão, onde simplesmente derrotou os rebeldes, e assim era considerado um grande estrategista militar e general do Exército Brasileiro. E também o Conde de. Escreve Deu, mas escreve Conde de. Esposo da princesa Isabel. Ele é austríaco, casou com a princesa Isabel, e a princesa Isabel, a linha sucessória, seria a futura imperatriz do Brasil. Ele seria o imperador do Brasil. E assim, Dom Pedro II, imperador do Brasil, chamando a população para lutar na guerra, emitiu um decreto dizendo que cada família, famílias numerosas, com 10, 15 filhos, deveria ceder pelo menos um filho para lutar na guerra, para ajudar o Brasil, já que o Brasil foi invadido pelo exército paraguaio, e também se manter forte na região. E assim foi sendo formado o Exército Brasileiro. As famílias iam cedendo seus filhos, muitas famílias ricas não queriam ceder seus filhos para a guerra, colocaram escravos, negros escravizados, no lugar dos seus filhos, e ainda procuraram pessoas, muitas vezes pessoas que não tinham condição nenhuma de lutar para ingressar no Exército Brasileiro. Dizem as histórias que até alcoólatras, pessoas com problemas mentais, tiveram que entrar no Exército Brasileiro no começo da guerra, mas depois foram sendo organizados e formados batalhões bem treinados por Duque de Caxias e o Conde de. As batalhas. Nós tivemos várias batalhas na Guerra do Paraguai. A primeira, uma batalha naval, chamada de Riachuelo, onde os navios brasileiros venceram o exército dos navios paraguaios, uma vitória importantíssima para a história brasileira. A Batalha do Havaí também, batalha territorial do Havaí e de Santa Catarina, onde o Brasil venceu também o exército paraguaio. Tuiuti foi a maior batalha campal da Guerra do Paraguai, onde milhares de pessoas morreram e o Brasil conseguiu vencer essa guerra. E de Costa Nu, que foi a invasão do exército brasileiro no território paraguaio. Gente, Brasil, Argentina e Uruguai mandaram seus exércitos para poder lutar contra o Paraguai, mas o Brasil assumiu grande parte dessa guerra. E quando o Brasil foi empurrando o Paraguai de volta para o seu território, o que aconteceu? Solano Lopes foi enfraquecendo, ficando sem soldados, e chegou no ponto que começou a alistar crianças e idosos para poder lutar na guerra. Já não tinha mais soldados para poder enfrentar o exército brasileiro. E assim, quando o Conde de resolve invadir o Paraguai, dizendo que só terminaria a guerra quando arrancasse a cabeça
de Solano Lopes, ele se deparou com um exército de quê? De crianças e idosos. Dizem que quando os soldados brasileiros começaram a atirar e viram que eram crianças, alguns até tentaram recuar, mas já é tarde demais. A guerra já estava no calor do momento, pegando fogo, e o exército brasileiro acabou matando milhares de crianças paraguaias. Um dos motivos que até hoje os paraguaios alegam que o exército brasileiro simplesmente massacrou a população paraguaia, porque não tiveram dó nem das crianças e dos idosos. Mas, na verdade, Solano Lopes recrutou crianças e idosos para poder lutar na guerra. E qual foi a consequência e o legado de todo esse conflito? Foram 6 anos de conflito, entre 1864 até 1870, onde diz que foi mais de 400 mil mortos de todos os países, e o Paraguai foi o país que mais teve perda humana. Diz que 70% da população masculina adulta paraguaia morreram. Tirando as crianças, os idosos, diz que 70% da população adulta masculina morreram. Fora que o país ficou totalmente destruído. Diz que as fábricas, as indústrias paraguaias faliram, o comércio desapareceu e a agricultura foi simplesmente invadida. Os paraguaios dizem que o Brasil destruiu totalmente com sua economia. E o resultado que nós temos é que o Paraguai perdeu territórios tanto para a Argentina como para o Brasil, diminuindo mais ainda o seu espaço territorial. E o sonho de Solano Lopes de ter uma saída pelo mar não aconteceu. Fora que Solano Lopes acabou morrendo, onde o exército Condileu conseguiu encontrá-lo e acabou arrancando sua cabeça. E assim o Paraguai foi totalmente destruído e aniquilado nessa guerra. Vamos resolver algumas questões sobre a Guerra do Paraguai? Então vamos lá. A questão de encontrar a alternativa correta. A Guerra do Paraguai foi procedida por disputas geopolíticas na bacia do Rio da Prata. Qual foi a principal motivação da Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, para intervir diretamente no Uruguai e posteriormente entrar em guerra contra o Paraguai? Vamos começar de baixo para cima, tá bom? Na letra D. A imposição de altas tarifas alfandegárias pelo Império Brasileiro que inviabilizavam o comércio exterior ao Paraguai através do Rio Paraná. Não, tem nada a ver com isso. C. O apoio do Paraguai à independência das províncias da região da Patagônia contra o governo argentino. Também não. A anexação da província das Corrientes pelo governo paraguaio, com forma de garantir uma saída soberana para o Oceano Atlântico. Também não. A manutenção do equilíbrio do poder regional e a garantia da livre navegação dos rios da Bacia da Prata e ameaças para a ambição expansionista de Solano Lopes. Então, a alternativa correta é a letra A. Então, gente, lembrando que o Paraguai tinha ambições expansionistas, por isso que promoveu toda essa guerra. Dizem também que esse conflito teve muita questão da participação da Inglaterra, uma discussão que a historiografia falou muito em vários anos. Teve várias fontes dizendo que a Inglaterra queria manter sua forte aliança comercial com o Brasil, Argentina e Uruguai, e dizem que o Paraguai estava atrapalhando essa aliança comercial, principalmente a questão da venda do algodão, quer dizer, da compra do algodão e da venda de roupas. E o Paraguai não queria fazer um comércio com a Inglaterra. E assim a Inglaterra mandou Brasil, Argentina e Uruguai invadir o Paraguai. Mas isso é outra, vamos dizer assim, é outra vertente sobre a análise do que foi a Guerra do Paraguai. Mas essa vertente já está mais enfraquecida hoje da presença da Inglaterra. O que a Inglaterra fez foi vender muitas armas para esses 3 países. Quando a guerra estourou da Guerra do Paraguai, a Inglaterra financiou a quantidade de armamento bélico, navios, espadas, entre outros, baionetas, para que os 3 exércitos, porque o exército brasileiro é muito enfraquecido. Então, principalmente o Brasil, precisou comprar muitas armas inglesas, acabou aumentando sua dívida externa para poder lutar nesse conflito. Sim, isso aconteceu. Mas o interesse inglês no conflito, pela questão do algodão, pela questão que não tinha um comércio bilateral com o Paraguai, isso hoje é meio discutível. Muita gente não aceita mais essa teoria. Então, o que acontece é que o Paraguai foi destruído, dizimado. As pessoas que visitam o Paraguai, a gente sempre vê os mais velhos comentando sobre esse conflito,
os paraguaios veem o Brasil como um grande rival histórico, às vezes principalmente no futebol, por causa simplesmente da Guerra do Paraguai, ok? Espero que você tenha gostado, até a próxima, valeu gente, brigadão, tchau, tchau.